No século XVI e XVII, o Brasil colonial sofreu ataques de diversos países inimigos de Portugal. Os casos mais notórios são da França em 1555 e 1612, e pelo caso mais famoso também, da Holanda, que invadiu o Nordeste em 1630. Na época, o Brasil colonial era um importante produtor de açúcar, que era muito apreciado na Europa. E percebendo isso, a Holanda ela tentou invadir a Bahia, só que acabou falhando e em seguida invadiu Pernambuco e mais tarde anexou outros territórios, formando assim a colônia de New Holland, ou então a Nova Holanda. A população local recebeu muito bem os novos colonos holandeses, já que os mesmos estavam insatisfeitos com os colonos portugueses. Os mais novos colonizadores, eles organizaram muitas obras de infraestrutura e também fizeram negociações com os senhores locais. Eles fundaram a capital de Mauritsstad, que é a atual Recife, e teve como líder o príncipe Maurício de Nassau. Mauritsstad rapidamente se tornou uma das cidades mais importantes da América. E durante esse período recebeu mais de 80 mil colonos holandeses, sendo a maioria comerciantes e militares. Tudo corria bem até quando Maurício de Nassau teve que retornar à Europa. E os novos líderes que o substituíram abusavam de seu poder e aumentaram os impostos sobre os produtos. Isso revoltou os senhores, que fizeram aliança com os portugueses para poder expulsar os holandeses do Nordeste. Os holandeses, dessa vez, eles foram para o Caribe, onde eles utilizaram as técnicas de cultivo de açúcar que eram utilizadas no Nordeste, mas a vantagem de saberem como refinar o açúcar. Com isso, a Holanda ela quase que manipulou todo o mercado de açúcar e causou uma desvantagem em relação ao açúcar que era produzido aqui no Brasil. E esse incidente foi conhecido como a crise do açúcar. Agora voltando ao assunto principal desse vídeo. E se o Nordeste tivesse sido colonizado pela Holanda? Bem, para começar, a colônia holandesa no Nordeste seria uma colônia bem diferente das outras. Porque os holandeses, eles não realmente colonizavam, ou seja, se mudavam para o local. E como nós vimos anteriormente, a colônia recebeu mais de 80 mil holandeses durante seu auge. Provavelmente o uso da mão de obra escrava seria frequente, e ela já existia antes mesmo das invasões. Porém, com a abolição da escravatura no século XIX, provavelmente a colônia receberia muitos indianos javanenses, que nem ocorreu em países como o Suriname. A Polônia provavelmente seria a mais importante para a Holanda, uma vez que a maioria dos engenhos de açúcar estavam lá. E isso era um comércio muito lucrativo na época. Haveriam sim tentativas de conquista pelos portugueses, só que se a população local se continuasse aliada aos holandeses, provavelmente elas seriam falhas. Em um quesito cultural, a Nova Holanda seria bem diferente de seus vizinhos, mantendo boas relações com países como o Suriname e a Guiana. Em um quesito religioso, a maioria da população teria ou protestantismo, que era a religião dos holandeses na época, ou então catolicismo, que era a religião dos portugueses que lá estavam estabelecidos. E o judaísmo seria também uma minoria bastante predominante. Inclusive, durante o período colonial holandês no Nordeste, a primeira sinagoga das Américas foi aberta. Agora sobre os idiomas, o idioma oficial seria obviamente o holandês, porém haveria influência do português, que era falado pela maioria da população na época, e também das línguas indígenas. E também, com o tempo, como o holandês seria ensinado nas escolas, a maioria da população começaria a ser assimilada nesse quesito linguístico. E isso seria uma vantagem, pois, como todo mundo fala holandês, os mesmos não teriam dificuldade em aprender a língua inglesa, o que seria algo benéfico para os dias de hoje. O país seria muito diversificado etnicamente. Haveria presença de brancos portugueses e holandeses, indígenas, africanos, e também provavelmente teríamos a presença de javanenses e indianos, como podemos ver no Suriname. Em relação à independência, ela provavelmente iria ocorrer no século XIX ou XX, porém o país ele poderia continuar fazendo parte da Holanda, como podemos ver nas ilhas do Caribe. Agora, se o país seria desenvolvido ou não, nós não saberemos, pois teríamos que considerar a taxa de industrialização, quando ela iria ocorrer, educação, infraestrutura e etc. Bom, para finalizar o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Este é um novo vídeo da série que eu irei fazer no meu canal de História Alternativa, que é um dos tópicos que eu mais gosto. Tudo mais é isso, não esqueçam de se inscrever no meu canal, pois isso me incentiva a continuar produzindo vídeos. E até mais. Talk done!